Vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube. Jordão, o Santos que voltou a trabalhar, acabou a folga dos guerreiros, o Santos voltou a trabalhar na tarde de ontem e treina hoje pela manhã, não é isso? Exatamente. Após 2 dias de folga, os jogadores do Santos treinaram ontem na parte da tarde. A reapresentação dos atletas foi marcada para as 15h30 e eles treinaram a partir das 16h30. E hoje a reapresentação é de manhã. Às 9h da manhã eles se apresentam no CTR Pelé para os treinamentos agendados para a partir das 10 da matina. Já na sexta-feira amanhã, treino em período duplo. Os jogadores se apresentam às 8h30, treinam às 9h30 e também às 15h30, porém no sábado, folga para os jogadores. E aí eles retornam aos trabalhos apenas no domingo, também pela manhã, a partir das 10 horas. Tá aí, treino em 2 períodos, hein? Vai ficar pesado pros guerreiros, hein? Por isso tem folga no dia seguinte. Tem que dar aquela descansada, treino em 2 períodos. É a mesma coisa, Jordão. O cara faz o Redação Varanda, se fizer o Santos Total, não aguenta não, hein? Não. Eu vou falar uma coisa pra você. Um dia de trabalho no Varanda Futebol Debate, qualquer jogador do Santos aí, os caras pedem arrego no segundo dia, hein? Os caras pedem arrego no segundo dia, os nossos guerreiros. Fato é, meu caro Thiago Jordão, que o Santos voltou a trabalhar no dia de ontem, visando a partida, o clássico contra o Corinthians. E antes de entrar no clássico, Jordão, eu quero falar sobre a venda dos ingressos, né? Que começa hoje. O torcedor do Santos precisa apoiar. É claro que todos nós estamos preocupados, estamos de uma certa forma chateados, né, com esse momento ruim que o Santos vive no Campeonato Brasileiro, Jordão, mas isso não pode ser desculpa para o torcedor não ir à Vila Belmiro e lotar a Vila Belmiro num clássico importantíssimo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jordão, a venda dos ingressos começa hoje. Quais são os valores que estão sendo aplicados nos ingressos para esta partida, Jordão? Os valores tiveram um desconto mais uma vez. O Santos Futebol Clube reduziu um pouquinho os preços dos ingressos para esta partida e vamos aos valores totais. Para você que é sócio Black, as arquibancadas estão com entradas gratuitas. Você não paga para entrar neste setor e o restante do estádio você tem os valores girando em torno de R$25. Já para você que é sócio Gold, suas entradas variam de R$20 a R$50. E para você que é sócio Silver, os ingressos estão variando de R$40 a R$72. Já para você que entra na categoria do Santos Mais Popular, uma categoria de sócio que você não paga propriamente ao clube, os valores de inteiras variam de R$160 a R$200 e as meias entradas de R$80 a R$100. As vendas começam a partir das 13 horas, lembrando que é por rating. Se você tem 5 estrelas, a sua venda começa primeiro que a de todo mundo e assim por diante. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, preços, podemos dizer, acessíveis, é isso? Sim. Principalmente para quem é sócio do Santos Futebol Clube, tem um valor aí muito baixo para adquirir o seu ingresso, né? Dá para imaginar a Vila Belmiro lotada no clássico contra o Corinthians, Jordão? Creio que sim, até porque os valores estão muito acessíveis. É claro que não é o melhor horário para muita gente, né? Visto que o jogo não é na capital paulista, é um jogo em Santos, então ainda mais sendo em dia de semana, por exemplo, na quinta-feira muita gente ainda vai trabalhar, só que é um clássico. Santos e Corinthians é um clássico muito importante. Além do mais, vale demais para o Santos, visto os resultados de ontem. O Santos vai ser o porteiro do Z4 por muito tempo ainda. Por pelo menos mais 10 dias o Santos não sairá da 16ª colocação. E além do mais, é necessário o apoio e que a torcida transforme a Vila Belmiro num clima hostil. Aí o desempenho dos jogadores é outro, mas a torcida tem que fazer a sua parte e não pode largar o time nessa situação. Então a expectativa é sim de que tenhamos casa cheia para o clássico alvinegro. Tá aí o Thiago Jordão. E Jordão, eu tava vendo ontem, cara, quase caí da cadeira. Estão preparando o tal do corredor de fogo? Ih, mamãe! Sim. É isso mesmo, Jordão? É isso mesmo. Isso aí dá uma zica danada, Jordão. Isso aí, esse tal de corredor de fogo dá uma zica danada. Isso aí, 2023 teve corredor de fogo, aeropeixe. Eu vi o torcedor do Santos nas redes sociais, não gostou muito disso não, né? Esse negócio de arrecadar dinheiro e tal. Tem muita gente brava com esse tal de corredor de fogo. É momento de fazer o corredor de fogo, Jordão? É momento de festa? É momento de oba-oba? A torcida do Santos adora um oba-oba, hein, Jordão? Olha, pros jogadores não. Eles não merecem ter um corredor de fogo, eles não merecem ter ali uma festa propriamente para eles. E eu vejo que talvez esse corredor de fogo, Marcão, seja um momento em que possa ser uma união dos torcedores, porque
eu vejo muita gente desanimada para ir no jogo do Santos Futebol Clube. Então talvez você, tendo ali a chance de ver um corredor de fogo, que é algo bem bonito e diferente, possa chamar a atenção de algumas pessoas a ir ali pelo menos participar. Só que pros jogadores, para mim, não merecem. Eles estão longe de merecerem qualquer apoio do torcedor santista, qualquer incentivo e qualquer festa. Agora, se isso, fazer um corredor de fogo, cativa com que os torcedores se empolguem entre si, porque no momento eu vejo que o torcedor santista está muito desanimado, e isso pode servir como uma forma de união entre os torcedores, aí eu tô de acordo. Agora, se for pros jogadores, Marcão, não dá. Esses jogadores aí não merecem nada vindo do torcedor. Eles têm que provar pra nós de que eles merecem pelo menos os nossos cânticos antes do jogo. Porque no momento o que eles merecem, Marcão, é aqui, ó, silêncio e tem que jogar bola. Jordão, eu não vou ficar em cima do muro não, cara. Eu sou contra, tá? Eu sou contra o corredor de fogo. Eu acho que esses jogadores, eles não merecem nada além do apoio da arquibancada. A arquibancada, só. Não merecem festa pra chegar, não merecem... absolutamente nada, ida ao CT, Aeropeixe, nada disso. Na arquibancada, o torcedor tem cantado do primeiro ao último minuto. Eu não sou favorável, tá? Eu não sou favorável, eu acho que não é momento para auê, não é momento para oba-oba, né? É momento para apoiar na arquibancada e ponto. Acabou o jogo, você vai, você reclama, intervalo você vai, você reclama, antes da partida você vai, você apoia, você reclama e ponto. Esse negócio de oba-oba antes do jogo, corredor de fogo, não combina com o atual momento do Santos. Não gosto e acho que os erros do passado estão se repetindo no presente. Os erros já cometidos no passado, daqui a pouquinho vem aí o Aeropeixe, que já foi criado em 2023, né? E a cobrança. Esses caras precisam perceber, Jordão, que o papel que eles estão fazendo é um papel pífio. Sim. A gente tem que deixar claro para esses caras que eles estão envergonhando, né, o nome do Santos Futebol Clube. E não é com o Aeropeixe que você deixa claro isso. Agora, na arquibancada, começou o jogo, a bola tá rolando, aí sim, você tem que apoiar, né? Às vezes o cara que faz o Aeropeixe nem é o cara que canta na arquibancada, né? Às vezes o cara que faz o corredor de fogo chega lá dentro e começa a vaiar o primeiro toque na bola e não adianta nada. Eu prefiro muito mais o torcedor apoiando dentro de campo os 90 minutos do que esse negócio de corredor de fogo Aeropeixe. Eu não me encanto com isso, sinceramente não gosto. Eu não fico em cima do muro, não quero ser popular aqui pra galera ficar feliz comigo no Instagram, no Twitter. Eu sei que muitos não gostam dessa minha opinião. Eu não gosto desse tal de corredor de fogo. Pra mim, isso aí dá uma zica danada, viu, Jordão? Não gosto. Mas respeito, né? Respeito. Sempre, claro, fica a minha preocupação quanto a essa arrecadação, Jordão, né? São valores que são arrecadados do torcedor comum e tal. Sempre me preocupa esse tipo de modelo, mas de qualquer forma tá aí. Teremos corredor de fogo para a partida contra o Corinthians. Bom, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Alô, Thales Gobo, Ricardo Vasconcelos, alô, Pedro Henrique, Leandro Sena, Submundo Bass, Devair Nunes, grande abraço. O Célio Leite ligado no Varanda Futebol Debate, Reinaldo Assunção, toda a galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Jordão, vamos falar um pouquinho sobre a preparação do Santos para a partida contra o Corinthians. O Santos que deve ter mudanças no time titular. Aliás, antes de trazer as possíveis mudanças no time titular, vamos aos retornos, Jordão. O Santos pode contar com 2 retornos, pelo menos, na partida contra o Corinthians. Exatamente. E aí o Santos Futebol Clube ficaria praticamente com seu departamento médico vazio, visto que o Mike e o Vitor Hugo, que passaram a última semana fora do combate entre Santos e Ceará, além das outras partidas, voltarão na próxima semana, já avisando o clássico contra o Corinthians. Lembrando que o Mike, ele foi poupado do último jogo, visto uma inflamação que ele teve no seu joelho. No entanto, essa situação não preocupa nem comissão técnica, nem diretoria, e o Mike vai retornar para a equipe do Santos. Já com relação ao Vitor Hugo, ele voltou a fazer o processo de transição física, a recuperação do jogador está avançando e na próxima semana a recuperação será finalizada por completo. E só o Neymar Júnior que ainda se
que ainda seguirá no departamento médico, visto que ele sofreu uma lesão de grau 2 no reto femoral da sua coxa direita e a expectativa de retorno do camisa 10 fica apenas para o mês que vem. Neymar Júnior deve voltar somente no mês de novembro, né? Aí, claro que fica a dúvida se ele volta contra o Fortaleza, se ele volta contra o Palmeiras ou se ele volta contra o time do Flamengo, né? O time do Flamengo no Maracanã. Palpite? Eu acho que ele joga contra o Flamengo no Maracanã, né? Eu acho que ele até pode ter chances de jogar contra o Fortaleza na Vila Belmiro, mas depois do jogo do Fortaleza nós teríamos o jogo no Allianz Parque. Ele não vai jogar na grama sintética, correndo risco de lesão mais uma vez. Neymar já tem tudo isso, né, na cabeça dele, não gosta de grama sintética, então eu acredito que vão segurar o retorno do Neymar para que ele volte contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Seria dia 14 de novembro, né? Seria no dia 9 de novembro com o Maracanã. 9 de novembro contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Deve ser o retorno do Neymar Júnior aos gramados. Olha, ô Jordão, sobre mudanças no time titular. Uma mudança já podemos cravar, Jordão, que é justamente a saída do Alexis Duarte por conta de servir a seleção paraguaia. O Alexis Duarte está fora do clássico contra o Corinthians. Já dá para cravar essa mudança na zaga e a tendência é Luan Pérez e Adonis Frias? E as demais mudanças, Jordão? Quem pode pintar no time titular? Quais são as disputas que nós temos aí visando o clássico contra o Corinthians? Começando ainda com a defesa, nós podemos ter mudanças, claro, na lateral direita, visto que o Mike está retornando para a equipe e ele pode ser o titular na vaga do Igor Vinícius, que não atuou bem no último confronto entre Santos e Ceará. Já com relação ao Alexis Duarte, ele já viajou, melhor dizendo, com a seleção paraguaia para o continente asiático. Ele vai enfrentar tanto o Japão quanto a Coreia do Sul, e ele tem um compromisso com a sua seleção no dia 14, visto que o clássico alvinegro é no dia 15, ele dificilmente chegaria a tempo no Brasil para estar à disposição da comissão técnica, e com isso, Adonis Frias e Luan Pérez tendem a ser os titulares dessa partida. Do lado esquerdo, também existe uma possibilidade de mudanças. O Souza pode jogar na vaga do lateral esquerdo Escobar, que nos últimos dias tem sofrido com muitas críticas e não atuou bem na última semana. Outra mudança, agora já no setor do meio de campo. Podemos ter a saída do Tomás Rincon e o retorno do Álvaro Barreal para a equipe. Ou também abre a possibilidade do Juan Pablo Vojvoda retornar aquele trabalho que ele vinha fazendo, escalando ou Gabriel Bontempo para ser o terceiro homem de meio de campo, ou o próprio Vitor Hugo, que se lesionou ainda na partida contra o São Paulo. No mais, o time do Santos é o mesmo, não corre risco de os jogadores não se lesionaram na última partida, e quem ficou suspenso como Tiquinho Soares, ele sequer era titular da equipe. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos tentar esboçar um provável Santos, Jordão? Vamos. Você acredita num esquema de 3 zagueiros? Não. Eu também não acredito. Então vamos num 4-3-3 ou num 4-4-2, como você quiser. Gabriel Brazão no gol. Eu acho que vai o Igor Vinícius pela direita. Acho que vai o Mike. Você acha que vai o Mike? Sim. Temos uma dúvida pelo lado direito. Na zaga, muito provavelmente vamos de Luan Pérez e o Adonis Frias. E do lado esquerdo, muito provavelmente vai o Souza, né? Sim. Por aquilo que jogou na última partida. No meio-campo, Jordão, eis a questão, né? Porque o momento de colocar o Arão é agora. Tem que ser. Se você teve 10 dias para trabalhar, o Arão nos últimos 2 jogos foi relacionado. Se o Arão não começar como titular contra o Corinthians, pode rasgar o contrato e mandar embora quem trouxe. Você concorda comigo? Totalmente. O momento do Arão ser titular do Santos é agora. Se ele não jogar contra o Corinthians como titular, tem alguma coisa muito grave com o Ilharão. Ou até mesmo o Santos não está sendo transparente com os torcedores e com a imprensa, porque o Ilharão ele estava lesionado, aí ele volta, né? Ele volta, começa a ser relacionado, só que por opção técnica, aparentemente, ele não é escolhido. Ou fisicamente falando, o Ilharão não está bem. Então, levando essas duas possíveis questões em pauta, ele teve aí mais 10 dias para se preparar, além dos jogos que ele não participou. Se o Ilharão não jogar contra o Corinthians, tem que ter uma reunião seríssima no Santos para tentar entender quem foi que aprovou, como que validaram os exames e por que ele voltou ao time se ele sequer tem condições, sejam técnicas ou físicas, de estar à disposição do Juan Pablo Vojvoda. Então tá aí. Eu vou de Arão como primeiro volante. Eu acho que ele vai colocar o Arão. Não é possível, cara. Acho que vai Schmidt ainda. Eu acho que ele vai colocar o Arão porque tá na hora de ver esse cara jogar, pô. Tá na hora de ver o Arão jogar. E se o Arão não jogar a partida contra o Corinthians, aí, meu amigo,
parem as máquinas. Então eu iria de Arão, o Thiago Jordão entende que vai o João Schmidt, Zé Rafael como segundo homem de meio campo. Aí tem uma outra dúvida, né? Que é justamente o terceiro homem do meio campo. Eu vejo 3 postulantes essa vaga, né? O Álvaro Barreal, eu vejo o Vitor Hugo e vejo o Gabriel Bontempo. Eu acho que são 3 jogadores concorrendo a uma vaga só. Se nós olharmos o que foi feito no último jogo, né, eu acho que na cabeça do Vojvoda, o primeiro nome é o Álvaro Barreal. Eu iria de Bontempo, tá? Eu iria de Bontempo, Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Acho que não vai fugir muito disso. Mas o Vitor Hugo, quando deixou o time, era titular, não é isso? Sim. E o Álvaro Barreal tem sido colocado constantemente ali nessa posição. Então, tem mais uma dúvida no meio-campo também, né, Jordão? Exatamente. E ali, como o Vitor Hugo vinha sendo o titular nas partidas anteriores da lesão dele, tem essa possibilidade de, caso ele esteja 100% apto fisicamente, ele retorne à equipe. E ainda com base no que o Vojvoda trabalhou e de conhecimento desses jogadores, muito provavelmente o Gabriel Bontempo esteja ainda atrás do Vitor Hugo. Porque o Gabriel Bontempo ele ainda não ganhou minutos com o Juan Pablo Vojvoda. É claro que quando o treinador chega, ele está lesionado, só que o Vitor Hugo estava à frente dele justamente nesse quesito, porque ele atuou propriamente, o Juan Pablo Vojvoda já sabe o que esperar ou o que não esperar do jogador do Vitor Hugo. Só que, olhando com base como o Corinthians joga e como o que o Juan Pablo Vojvoda propôs nos seus últimos jogos do Santos, eu entendo que ele vai fazer bem parecido o jogo contra o São Paulo. Muito provavelmente ele vai tentar colocar o meio de campo mais preenchido. Então a tendência, no meu ponto de vista, é de que o Vitor Hugo seja o escolhido para essa posição, visto que o Corinthians joga com 3 homens no meio de campo e que o Santos tem que preencher esse setor para não perder por lá. Eu acho o seguinte, tá? O Vitor Hugo, claro que é um jogador recente. O torcedor do Santos, ele entra muito nessa, né? Para mim, o Vitor Hugo, sem medo de errar, para mim o Vitor Hugo é o mais fraco de todos esses meio-campistas que eu citei aí. Álvaro Barreal, Gabriel Bontempo. O jogador mais limitado desses jogadores aí, no meu entendimento, é o Vitor Hugo, pelo que eu vi, né? Então, assim, é claro que o torcedor em si, quando você vê um torcedor falando, tem aquela impressão, porque é o jogador que tem a imagem menos desgastada com o torcedor do Santos, né? Quando o Vitor Hugo jogar 3, 4, 5 jogos, eu tenho certeza que você vai começar, mas não é nada disso. Porque é um jogador comum, é um jogador de 21 anos apenas, que vai evoluir. Mas eu vejo o Bontempo acima do jogador Vitor Hugo, eu vejo o Bontempo... Eu falei Bontempo 2 vezes, né? Falou. Eu vejo o Álvaro Barreal acima do Vitor Hugo e vejo o Bontempo também acima do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, nos jogos que atuou, mostrou ser um jogador normal, que faz o arroz com feijão, né? Jogador burocrático. Já o Álvaro Barreal é um jogador mais objetivo, é um jogador que dá mais dinâmica de jogo, e o Gabriel Bontempo, tecnicamente, na minha opinião, e até em dinâmica de jogo, me parece ser superior também ao jogador Vitor Hugo. Vamos aguardar. E pelo fato de o Vitor Hugo ter ficado 25 dias, mais de 20 dias fora, eu não sei se ele já estará 100% fisicamente para jogar esta partida. Ou seja, ele pode ter condições de ser relacionado, mas ser colocado de cara como titular, me parece que tem uma certa distância aí, né? Entre o cara ser relacionado, estar em condições de jogo e estar pronto, apto para jogar os 90 minutos, né? E o Bontempo não. O Bontempo já foi relacionado no último jogo. O próprio jogador Arão, que nós comentamos, foi relacionado nas 2 últimas partidas. Então tá chegando a hora de colocar esses jogadores.